Bom dia. Bom, vou colocar aqui. Ai. Bom, gente, vamos então iniciar aqui o nosso assunto de hoje. Nosso assunto é bem legal, apesar de ser mais curto. Nosso assunto é bem legal hoje, que nós vamos falar sobre áreas, tá? Área. E área é um negócio, gente, que, assim, como eu já falei para vocês, tem algumas coisas que sempre caem, né? Seja em vestibular, ou uma prova de bolsa, ou concurso, qualquer provinha de matemática que vocês façam, tem sempre duas coisas na geometria que sempre aparecem, né? A primeira é a semelhança de triângulos. E a mais presente ainda do que a semelhança, ela é o cálculo de áreas, tá? Então, deixa eu só logar no meu celular aqui, para eu poder ver o que eu estou apresentando. Então, nós vamos falar hoje sobre áreas, tá bom? Nós vamos ter essa aula e a próxima da semana que vem. Nós vamos falar só sobre áreas, áreas em polígonos, áreas no círculo. E vocês vão ver como isso é cobrado, como que a gente pode aprender bem isso aí. Porque é um assunto que a gente precisa realmente tá antenado aí. Deixa eu entrar aqui. A gente está apresentando minha tela para vocês? Acho que não foi. Vocês conseguem ver a minha tela? Ah, tá. Aqui eu não vou poder ver pelo celular hoje aqui, mas tá bom. Qualquer coisa vocês me avisam aí no chat que eu tento dar uma olhadinha. Beleza, gente. Então vamos lá. Sem mais delongas aí. Ô, meu pai. Então, nossa aula, áreas em quadriláteros e nos triângulos, ok? Então, para a gente começar, a gente tem que tentar explicar um pouquinho o que é área, tá? Ah, vocês podem ouvir muito essa palavra em contextos diferentes. Por exemplo, o cara fala assim, minha área de... isso aí não é minha área, entendeu? Eu trabalho, sei lá, com administração. Então, se eu for lá numa obra, né, aquilo ali não é minha área, porque eu não sei, né, não sou engenheiro, né? Então as pessoas às vezes podem falar a palavra área para determinar algum campo específico de atuação. Você pode ver a palavra área sendo usada assim em contextos mais amplos do que na matemática, mas na matemática a palavra área ela tem uma função diferente, que é determinar vamos dizer assim, a medida da, da, da pintura, vamos dizer assim, né? O quanto eu consigo pintar de uma figura. Como assim, professor? Isso é uma definição mais informal. Quer dizer assim, por exemplo, se eu te dou um quadrado, imagina que eu te dou um quadrado, desenho um quadrado para você e falo assim, olha, eu quero, quando eu estou falando de área, por exemplo, esse quadrado rosinha que está aqui, né? Então, eu estou falando de área, o que eu estou querendo dizer? Eu quero saber se eu pintar isso aqui, quantos quadradinhos eu consigo colocar aqui dentro. Veja que a área ela é uma medida de superfície, ela quer saber o quanto de superfície eu consigo encontrar nessa figura. Então, toda vez que a gente olha para uma figura plana, seja quadrado, triângulo, paralelogramo, enfim, trapézio e todas as outras que a gente já conhece, quando eu estiver calculando a área, eu vou estar sempre procurando o quê? Eu vou estar procurando o quanto eu consigo encaixar quadradinhos nessa figura. Em outras palavras, o quanto eu consigo malhar ou quadricular uma figura. Então, ó, vamos dar uma explicação um pouquinho mais densa.
tá? Então, a área, ou superfície, que também é chamada de superfície, tá? De uma região delimitada por uma figura plana, é um número real que indica o espaço que essa região ocupa no plano. Professor, tá muito difícil. Como assim? Como entender isso? Bom, gente, como é que você pode entender isso, né? A área é o quanto eu consigo pintar aqui, nessa figura, ou nessa figura aqui. Essa parte que está dentro, a área precisa estar dentro dessa figura. Então, eu estou medindo o quanto eu consigo espalhar, como se eu pensasse nessa coisa de pintar, né, com lápis de cor. Quanto eu consigo pintar nessa figura aqui. Repara que quando eu falo em comprimento, já é outra coisa. Por exemplo, quando eu falo assim, calcule o perímetro de um polígono. Perímetro, nós já vimos aqui no curso que é a soma de todos os lados. Mas eu não vou ficar pintando os lados, né? Porque o lado é uma medida aqui, ó. Ele tem uma medida fixa, certo? Mas se eu pensar em área, aí eu posso pensar dentro do polígono. Quando eu penso em perímetro, eu penso só em contorno. Lembrem disso. Quando eu penso em perímetro, eu penso só no contorno da figura. Quando eu falo em área, eu penso na figura inteira, na parte interna dela, toda ela. Tá bom? Então é um número que nós vamos calcular, que vai indicar o espaço que essa figura está ocupando no plano. Então a gente adota como unidade de área um quadrado, que o lado mede uma unidade de comprimento, não é complemento não. Peraí que eu vou arrumar isso aqui. Nossa, não é complemento, é comprimento. Peraí. Vamos arrumar aqui, para não ficar errado aqui. Vamos voltar aqui. Bom, como eu estava dizendo, mede uma unidade de comprimento. Ele é denominado quadrado unitário. Como assim? Ó? Vou dar um exemplo melhor. Podemos tomar como unidade de área um quadrado de lado igual a 1 centímetro. Tá? Isso é um exemplo. Esse quadrado unitário, né, é chamado de 1 centímetro quadrado. Então, para a gente medir a área de uma figura plana, a gente só precisa quadricular o interior dela, ou seja, colocar pequenos quadradinhos, porque assim a gente vai obter uma unidade padrão. Olha só esse exemplo do retângulo. Esse retângulo aqui, ó, ele tem área 12. Estão vendo o retângulo? Então, esse retângulo aqui, ó, ele tem área 12. Professor, por que ele tem área 12? Olha só, porque eu consigo encaixar dentro dele vários quadradinhos de uma área, né? Então, ó, esse cara aqui, ele tem área total de 12. Então, ó, eu consegui encaixar 1, 2, 3, 4 aqui na vertical e 3 na horizontal. Ó, 1, 2, 3, 4 na vertical e 3 na horizontal. Se eu somar todos esses quadrados aqui, qual é o número que eu vou obter? Eu vou obter 12. Então, área, de uma maneira geral, é o quanto eu consigo quadricular uma figura. Então, eu podia pensar isso em metro, em centímetro, em quilômetro, em qualquer coisa. Por exemplo, quando vocês vão... Quando tem um anúncio, por exemplo, né? Tem um anúncio assim, vendo apartamento, ou sei lá, vendo casa, né? Qualquer anúncio que você vê na rua, né? Tantos metros quadrados. O que o cara está dizendo? Que você consegue colocar, por exemplo, se, sei lá, for 220 metros quadrados, né? Um terreno grande aí, você pode dizer que o quê? Que você consegue encaixotar, se você fosse colocar numa planta, né? O desenho do imóvel, 220 quadradinhos unitários. Então, a ideia de área é quadricular figuras, tá bom? Nós podemos usar esse raciocínio, por exemplo, para provar como é que eu calculo a área de um retângulo, para provar como é que eu calculo a área de um trapézio, para provar como é que eu calculo a área de um quadrado, enfim. Esse vai ser o nosso raciocínio aqui para a gente prosseguir nessa definição de área. Talvez esteja um pouquinho confuso para você, mas agora a gente vai tentar mostrar como é que calculamos a área de cada ente importante aqui, para a gente tentar mostrar um pouco disso. Então, a primeira área que eu quero mostrar para vocês é a área do retângulo. Professor, então vamos lá. Um retângulo cujos lados têm comprimentos dados por B e H. Então, imagina esse retângulo. A medida dessa área será dada pela fórmula
área será igual a B vezes H, ou seja, base vezes altura. É assim que nós calculamos a área do retângulo. Por quê, professor? Por que a gente calcula a área do retângulo assim? Pelo mesmo raciocínio que a gente viu no passado. Ó, vamos supor aqui, ó. Estão vendo a figura vermelha aqui, né, do retângulo. Isso é um retângulo, porque ele tem os 4 ângulos aqui, apesar de não estar desenhado, eles são ângulos retos e eles são paralelos 2 a 2, certo? Todos os lados são paralelos. Então veja que eu podia colocar aqui pequenos quadrados de lado 1, tá vendo? Ó? Eu ia colocando quadradinhos aqui. E eu podia fazer a mesma coisa aqui na horizontal, ó. Ia colocando, 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 colocando. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que aqui eu tivesse 4 centímetros, tá? Então, essa altura aqui fosse 4 centímetros. Vamos supor que aqui, essa base aqui, ela me disse 5 centímetros. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, quantos quadradinhos eu podia colocar aqui, quadrados unitários? Eu podia colocar 1, aí daria 1 centímetro aqui, 2, aí ficaria 2, 3 e 4. Tudo bem? Todo mundo concorda que eu consigo colocar 4 quadrados aqui de 1 centímetro de lado? Se aqui for 5 centímetros, eu consigo colocar 5 quadrados, né? Aí eu vou dividir isso aqui em 5 pedaços iguais e vou colocar 5 quadradinhos aí. Então, olha só. Eu tenho 4 aqui e terei 5 quadrados aqui. Quando eu colocar aqui 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, eu vou verificar que quantos quadradinhos eu vou ter no todo? Eu vou ter 4 aqui em cima e 5 deitados, ou seja, 4 vezes 5. Ou seja, base, a medida que está na base aqui, vezes a medida que está na altura. Então, é assim que a gente tem um raciocínio para mostrar para vocês como a gente chega na área do retângulo. Claro que a demonstração ela é um pouquinho mais formal, mas é essa ideia. Você vai dividir esse lado da altura em quadrados unitários, você vai fazer a mesma coisa com a base, e você vai ver que a soma dos quadradinhos vai ser dada pela multiplicação do que tem em cima pelo que está deitado. Tá bom? Tudo bem aqui, gente? Ficou muito confuso? Eu posso tentar desenhar isso aqui, se ficou muito confuso, é que eu não tinha feito aqui. Eu tô sem meu celular para ver aqui. Tem que ficar abrindo o chat. Bom, gente, mas deu para entender um pouquinho isso aqui que eu falei? Se precisar, eu faço um desenho, tá? Então beleza. Então, ó. Vou fazer um desenho, né? Não vou perder nada se eu fizer um desenho, né? Então, ó, vou abrir o que meu famoso aplicativo de desenho, só para deixar aqui, tá? Para quando alguém estiver vendo e tiver dúvida, aí eu deixo aqui. Vamos ver se vai dar muito lag aqui. Meu computador é mais lento que... Jesus, eu tenho que fazer uma oração todo dia para o meu computador abrir, cara, porque ele é muito ruim. Vocês riem aí, mas é uma tristeza, viu? Tá. Aqui. Deixa eu dar um... Tá vendo? Ele trava. É mais fácil eu desenhar na mão, né? Aí, travou. Ô, beleza. Quer saber? Não vou desenhar nada, não. Tô travando. Já tá travando agora. Depois eu penso aí. Eu coloco na edição depois. Aí, ó. Travou tudo. Ei, beleza, ó. Não tá respondendo. Não sei o quê. Então deixa pra lá. Então deixa pra lá, gente. O que vale é a intenção. Então vamos lá. Então, área do quadrado, tá? Área do retângulo, portanto, base vezes altura. Tá? Eu vou fazer vocês decorarem tudo isso aqui ainda, mas foquem por enquanto que a área do retângulo é base vezes altura. Área do quadrado, gente. Como nós sabemos, o quadrado ele é um retângulo
especial. Nós já vimos isso na aula 5, que foi aquela aula de foi uma aula que a gente falou sobre quadriláteros notáveis, né? Não sei se vocês lembram. Nós já falamos isso. Todo trapézio é paralelogramo, todo paralelogramo Não, perdão, gente, tô falando besteira. Todo paralelogramo é trapézio, todo. Já tô esquecendo das coisas, tá vendo? Mas enfim. A gente viu que todo quadrado é um retângulo especial. Por quê? Porque o retângulo, ele precisa ter o quê? O retângulo precisa ter os quatro lados, paralelos. O losango, ele tinha que ter os quatro lados iguais. Portanto, a intersecção entre ou seja, quando é que um retângulo e um losango se juntam? Eles se juntam no quadrado, que é um caso especial, tanto de retângulo como de losango, ok? Então, veja bem, se a área do retângulo, ela é base vezes altura, quanto vocês acham que vai ser a área do quadrado? Ora, ela vai ser base vezes altura também. Ponto final. Professor, mas o que está escrito aí é outra coisa. Gente, é outra coisa por quê? Porque o quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, se eu chamar isso aqui de altura, isso aqui é base. Como a altura e a base ela tem a mesma medida, fazer base vezes altura é fazer A vezes A, né? Porque a altura é A e a base é A. Porque, né? A gente está num caso de retângulo, lembrando, só que é um caso especial de retângulo em que todos os lados são iguais, certo? Então, se perguntarem para você, se te perguntarem, né, na rua, porque eu já contei, acho que já contei essas histórias para você, né? Às vezes você pode estar na rua, tipo, te aborda um cara assim e pergunta, do nada, assim, né? Alguns podem perguntar, você sabe onde chega na rua tal? Você sabe que horas são? Mas algum pode chegar e te perguntar qual que é a área do quadrado. Né? Acho que eu já contei a história para vocês, né? Quando ele te perguntar isso na rua, você vai dizer assim, ora, a área do quadrado é base vezes a altura. Aí o cara vai falar assim, não, mas veja bem, a área do quadrado é A ao quadrado, lado ao quadrado. Gente, tá certo. A área do quadrado é base vezes a altura. Mas para ficar mais certinho, você pode falar assim, como a base e a altura têm a mesma medida, portanto, é lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é simplesmente a medida do lado ao quadrado. Beleza? Então, fiquem ligados aí, caso alguém abordem vocês na rua. Agora no Covid ainda tá tudo ainda mais louco, né? Então, pode ser que isso aconteça. Então, vocês já sabem a resposta se isso acontecer. Tá bom? Então, é isso. Paralelogramo. Nós já falamos sobre ele também na aula 5, tá? Então, vamos imaginar um paralelogramo ABCD e um retângulo ADEF que tem mesma base e mesma altura daqui. Então, imagine isso aqui. Nós temos um paralelogramo, tá? O que é paralelogramo mesmo, gente? Paralelogramo tem que ter, né, os dois lados paralelos, tá? Mas o ângulo que forma aqui não precisa ser reto, tá? Pode ser qualquer ângulo aqui, tá? Então, veja aqui o seguinte. O que eu posso verificar aqui? Que esse paralelogramo, ele é um retângulo torto. Pode perceber, porque é como se eu pegasse um retângulo e achatasse ele, né? Desse uma achatada nele. Mas ele é um retângulo torto, gente. Né? Se fosse explicar assim um pouquinho mais informalmente, né? Então, o que eu posso verificar aqui? Eu consigo verificar que qual que vai ser a área do paralelogramo? Lembrando que todo retângulo é um paralelogramo, certo? Isso a gente viu na aula 5. Então, como é que eu vou calcular a área dele, gente? Base vezes, adivinha? Altura. Ué, a área do paralelogramo é base vezes altura. Por quê? Porque se eu chamar isso aqui de base, a altura não é isso aqui. Isso aqui não é altura, gente. A altura tem que se formar um ângulo reto. É uma projeção ortogonal na base, certo? Ela tem que ser reta, não pode ser, né, inclinada. Então, isso aqui, essa medida aqui, não é altura. Isso aqui é uma medida do lado do paralelogramo, mas não é uma altura. A altura é essa medida aqui, ó, projetada a partir da base até o encontro aqui com essa paralela. Então, é como se eu estivesse calculando a área desse triângulo ADEF. Calcular a área desse paralelogramo ABCD é a mesma coisa que calcular a área desse
retângulo ADEF. Portanto, gente, como é que eu calculo a área de paralelogramo? Do mesmo jeito que calculo a área de retângulo. Base vezes altura. Tudo bem? Sempre base vezes altura, gente. Lembrem disso. Base vezes altura, base vezes altura. Sempre isso. Tá? Às vezes vai mudar um pouquinho o que você chama de base, o que você chama de altura. Por isso que tem algumas modificações. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que sempre nós vamos estar falando de base vezes altura. Tá? Talvez com algumas nomenclaturas diferentes. Tá? Ah, meu, eu tô tão triste que eu não posso ficar vendo no celular, que tem que ficar vendo pelo coisa aqui. Enfim. Bom, gente, uma coisa importante aqui, que a gente tem que prestar atenção, é que a gente não vai resolver muitos exercícios agora com paralelogramo, tá? Por quê? Porque eu preciso da minha amiga trigonometria, que é uma coisa que a gente vai ver no segundo semestre, para resolver problemas com área de paralelogramo, né? Por quê? Porque isso aqui tem um ângulo que não é 90 aqui, né? Tem um ângulo aqui que não é 90, vou precisar olhar o ângulo daí, e daí tem algumas coisas que a gente não viu ainda. Mas gravem isso, né? Para eu calcular a área do paralelogramo, basta eu saber quanto vale essa medida da base e quanto vale essa altura. Se o problema dizer, tem um paralelogramo que a base mede 4 e a altura mede 5. Qual que vai ser a área? Aí você vai escrever. A área é base vezes a altura, que é 4 vezes 5, que dá 20. Tá bom? Mas a gente não vai fazer exemplos com paralelogramo agora, porque ele é um pouquinho mais refinado. A gente precisa ter um pouquinho mais de base, né? Para resolver algumas questões legais com ele, né? Ó, esse aqui precisa tatuar no braço, cara. Esse aqui vocês não podem esquecer nunca na vida de vocês, tá? Se tem uma coisa que vocês têm que levar para a vida, é que a área do triângulo, ela é igualzinha à área do retângulo, só que pela metade. Como assim? Então vamos considerar um triângulo ABC, tá? De base B e altura H, cuja área nós desejamos calcular. Como é que vai ser a área desse triângulo? Simples, ela vai ser base vezes altura sobre 2. Professor, por que tem que ser sobre 2? Menino do céu, porque o triângulo, ele é um retângulo cortado ao meio. Nunca te contaram isso? Pois é, gente. Então, vou te dar um exemplo. Pensa num triângulo retângulo, né? Pensa num triângulo retângulo. Então ele tá... deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um triângulo retângulo. Você falou misericórdia, Sara. Por que misericórdia, gente? Tá tudo tão tranquilo, não tá? Ai, meu Deus, nem sei em que aula eu tô aqui, peraí. Acho que é aula 7 que eu tinha dado um exemplo, cadê? Olha lá. Vamos abrir aqui. Isso aqui já tá, isso aqui tá no Classroom, hein? Se quiser ver, só dá uma olhada lá. Não é esse PDF não, gente. Oh, meu Deus, fazendo confusão. Esse aqui. Olha lá. Vou dar um exemplo para você. Cadê um triângulo retângulo aqui, ó? Ó, pega esse triângulo aqui, por exemplo. Você tá vendo esse triângulo aqui, né? Se eu pegar um triângulo igualzinho a esse e virar ele, ponta cabeça, ele não vai encaixar certinho aqui? Concorda comigo que ele vai encaixar aqui? Ó, um triângulo é retângulo. Se eu pegar ele e virar ele de ponta cabeça, ele encaixa exatamente aqui. E o que vai ser essa figura que vai formar? Isso vai ser um retângulo, gente. Então, percebam que a área de um triângulo, ela é metade da área de um retângulo. Então, não precisa fazer confusão, decorar várias e várias e várias fórmulas, gente. É só pegar a área de um retângulo e dividir por 2. Só isso. Não tem mais nada. É só isso. Beleza? Observação, tá? A base do triângulo pode ser qualquer um dos 3 lados. Por exemplo, se eu chamar isso aqui de base, se eu chamar esse lado aqui de base, quem é a altura? É o segmento perpendicular traçado do vértice oposto, que é esse cara aqui, né, que não está na base. Então essa é a altura. Ah, professor, mas se eu chamar isso aqui de base, então a altura vai ser um cara puxado daqui, que vai formar ângulo reto aqui com a base.
Aí seria uma altura assim aqui, ó. Professor, e se eu chamar esse cara aqui de base? Então, a altura vai ser um cara puxada desse vértice aqui até a base, formando um ângulo de 90. Isso vocês vão entender melhor. É que eu não quis aprofundar isso aqui no nosso conteúdo, porque senão ia ficar muita coisa. E como a gente tem que fechar o semestre, eu não quero fazer vocês estudarem nas férias, né? Ninguém merece, né? Mas entendam bem isso aqui. Eu posso chamar qualquer lado de base. Só que tem lados que convém melhor chamar de base, geralmente esse aqui, né? Que está embaixo no desenho, porque é mais fácil de calcular a altura, tá bom? Mas a rigor, qualquer lado pode ser base, tá bom? Então, escolhido uma base, a altura correspondente é a distância entre esta base e o vértice oposto, como eu acabei de falar. A distância entre um ponto e um segmento é sempre medido perpendicularmente ao segmento. Eu não sei nem porque eu coloquei essa última frase aqui, mas enfim. Área do trapézio, tá? Uma que os alunos costumam ter um pouquinho de dificuldade de lembrar, tá? Bom, um trapézio é o quadrilátero chefão, como a gente viu na aula 5. Ele é de onde vem todos os quadriláteros notáveis, né? O triângulo não, perdão. O quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango, todos eles vêm do trapézio, tá? Todos eles são trapézios. Só que eles são trapézios com uma certa particularidade, que é o lado ser igual, os ângulos serem iguais, os lados serem paralelos, enfim, né? Então, o trapézio ele é um quadrilátero que possui dois lados paralelos entre si, que a gente chama de base. A altura do trapézio é a distância entre as bases, logicamente, né? Então, olha lá. Existe trapézio isósceles, como esse aqui, trapézio retângulo, como esse aqui. E como é que nós calculamos a área desse trapézio? Base vezes altura. Ah, vai ter uma diferença, né? Porque aqui, em vez de eu ter uma base só, eu tenho duas bases. Concorda? Eu tenho uma base menor aqui de cima e tenho uma base maior embaixo. Então, não dá para fazer uma base só. Tem que somar primeiro as bases e depois multiplicar pela altura. Tá certo? De onde vem esse sobre 2 aqui? Eu podia até demonstrar isso aqui para vocês, acho que seria interessante, mas acho que não dá tempo de eu fazer isso e fazer o exercício de aula. Mas eu posso deixar como um comentário para vocês. Como é que demonstramos a área do trapézio? Cara, para você demonstrar a área do trapézio, é só você pensar nisso aqui, ó. Você faz aqui um segmento, ó. Tá vendo? Isso aqui vai virar um retângulo. Um retângulo de lado B e altura H. Aí você vai ter aqui um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui. Repara que esse triângulo aqui, ele vai ser uma medida X, certo? Aqui, e de altura H. Então, eu teria que isso aqui seria x vezes h sobre 2, a área desse triângulo aqui. Essa altura aqui também seria x vezes h sobre 2. Então, a soma daria, né, se eu somar as duas coisas, daria x vezes h. Só que o que é o x? Né? Esse x aqui, ele é a diferença do que eu tenho para chegar na base maior. Então, se eu somar isso com a área do retângulo, eu vou chegar nessa expressão aqui. Bom, falando parece uma coisa muito difícil, mas se eu colocar no lápis não é. Por isso que eu vou deixar como material complementar, eu vou colocar uma... vou fazer uma folha em especial para demonstrar isso aqui, tá? Porque daí fica muito confuso. Eu falando, parece que as coisas são muito difíceis, né? Mas não é não, tá bom? Por isso que eu vou deixar como comentário aí para vocês, tá? Eu só não demonstro aqui porque não deu tempo, meu scanner deu pau, eu tive que fazer um monte de coisa aqui. Mas enfim, lembrem que a área do trapézio é base vezes altura também. Só que eu tenho que dividir por 2, por caso um detalhe da demonstração, e eu preciso somar as bases antes, porque ele tem duas bases. Ok? Por fim, a área do losango, tá? O losango ele é um paralelogramo, que também é um trapézio, né? Que ele possui os quatro lados com a mesma medida, né? Congruentes. A área do losango também é legal de provar. Ah, professor, aqui não tem base, né? Claro que não, gente. Aqui não tem base, não tem altura. Então, o losango, ele é um que você tem que ter um cuidado especial. Ele não vai cair sempre nas suas provas, mas pode ser que ele caia. Tem alguma coisa que você faça. Né? Como é que eu calculo a área de um losango? Gente, o losango a gente vai usar as diagonais. Né? Então, diagonal, você sabe o que é. A gente já falou sobre isso
na aula sobre polígonos, que foi a aula 4. Diagonal de um polígono é o segmento que sai de um vértice não adjacente, ou seja, se eu pegar a diagonal desse cara, eu não posso nem usar o vértice do lado, nem esse do outro lado. Eu tenho que pegar o vértice não adjacente, que a gente chama, né? Que não está colado. Então, no caso, só tem o B. Então, aqui é uma diagonal e aqui também é uma diagonal. Essa diagonal a gente chama de diagonal maior, porque ela está bem maior, né? Você pode ver aí no desenho. E essa outra diagonal a gente chama de diagonal menor, ok? Então, veja bem. Como é que calcula a área dessa coisa? Gente, repara que aqui, olha bem, não tem 4 triângulos aqui dentro? Se eu parar para olhar, não tem 4 triângulos aqui dentro? Vê se vocês concordam comigo. Tem 4 triângulos, não tem? Ó, esse aqui e esse aqui. E repara, eles têm a mesma medida. Eles têm a mesma área, né? Por quê? Porque aqui é um lado, aqui é a metade da diagonal menor e aqui é metade da diagonal maior. E repara que esse triângulo aqui, todos eles são retângulos, porque tem uma propriedade do losango que as diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo reto, tá? Tem um jeito legal de provar isso, mas não é o foco da aula. Mas acredite em mim, pelo desenho você já consegue observar que essas diagonais aqui, elas fazem ângulo reto entre si, tá? Todos os ângulos aqui são retos. Então olha que coisa bacana. Como é que eu calculo a área de um losango? Vai ser calcular a área desse triângulo aqui 4 vezes, porque é o mesmo triângulo, né? Aqui, 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 aqui. Eles são congruentes. Então, quanto mede aqui, ó, essa altura? Ela mede Dzinho, que é a diagonal menor, né? Sobre 2. Porque é metade, certo? Da diagonal menor. E aqui? Quanto mede esse ladinho aqui do triângulo? Ora, ele é a diagonal maior sobre 2, ou seja, D sobre 2. Então, qual que é a base e qual que é a altura desse triângulo aqui? É Dzinho sobre 2 e a altura, e a base é Dzão sobre 2. Então, se eu multiplicar isso, base vezes altura, vai ser Dzão sobre 2 vezes Dzinho sobre 2, que vai dar Dzão vezes Dzinho sobre 4. Como a área de um triângulo eu tenho que dividir por 2, então vai ficar D vezes D, Dzinho vezes Dzão, né? Sobre 8. Só que essa é a área de só um triângulo. Mas como tem 4 triângulos iguais, eu tenho que multiplicar isso por 4. Então vai ser 4 vezes Dzinho sobre Dzão sobre 8. Isso vai dar Dzinho sobre Dzão sobre 2. Então a resposta é isso. A área do losango, ela é Dzão, que é a diagonal maior, vezes Dzinho, que é a medida da diagonal menor, sobre 2. Professor, não entendi nada. Parece grego isso. Vou deixar mais aí um comentário. Tá? Quando eu for postar aí o link do vídeo, da aula, tá? Do PDF, eu vou colocar todas essas notas aí, tá bom? Para ninguém ficar perdido. Tá bom, gente? Eu queria ter feito essa aula aqui com um pouquinho mais de tempo, mas não deu, gente. Então vou tentar compensar nessas notas aí. Tá? Que vai ser só demonstração. Vou demonstrar a área do triângulo, vou demonstrar a área do losango, vou demonstrar a área do trapézio. Tá bom? O resto, acho que eu já comentei aqui, né? Mas eu dei uma ideia para vocês, né? Para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona. Tá? A Júlia comentou aqui, o que você comentou aqui? Tá sim, o quê? Tá sim de tá grego, né? Eu acho, né? Mas enfim, eu coloco para vocês, tá bom? Ah, tá. Beleza. Eu coloco para vocês de qualquer jeito. Última área que eu quero falar para vocês. Triângulo equilátero. Professor, mas você já não falou como é que calcula a área de triângulo? Veja bem, eu falei. Mas o triângulo equilátero, ele tem uma coisinha especial nele. Ele tem uma coisa especial. Que é o quê? A área dele, a gente calcula também pela área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Só que, lembra que a altura de um triângulo equilátero, a gente já mostrou isso, e isso está lá na aula 7, tá? No Classroom, pode ver lá. Nós demonstramos que a área
que a altura de um triângulo equilátero, ela é L raiz de 3 sobre 2. Então, veja aqui, se eu chamar isso aqui de base, né, que é o lado L, quanto vai ser a altura? Vai ser L raiz de 3 sobre 2. Portanto, a área desse triângulo vai ser o quê? L vezes, que é a base, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Se eu multiplicar L por L, dá L ao quadrado. Se eu multiplicar a raiz de 3, vai ficar a raiz de 3. E se eu multiplicar, né, o L raiz de 3 sobre 2 com L, a gente vai ficar com L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Só que lembra que na área do triângulo nós precisamos dividir por 2 ainda? Então, dividindo por 2 de novo, a gente chega que essa área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, professor, de onde vem essa área aqui? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ela vem da área do triângulo. Então, tem que lembrar que a altura de um triângulo equilátero ela é especial, a gente sempre sabe calcular. Ela é L raiz de 3 sobre 2. Então, se você multiplicar L por L raiz de 3 sobre 2, você vai ver que vai dar isso aqui, né? E dividindo por 2, né? Porque é a área do triângulo. Preciso decorar essa fórmula? Não, não precisa. Tá? O que você precisa? Você precisa lembrar que a área de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Isso você precisa lembrar. Isso você tem que lembrar aí, meu filho. Vai lá na aula 7, você pode conferir isso com bastante calma. Tá? A gente fez exercícios e mostrou isso. Tá? Demonstramos e mostramos com exemplos. Não precisa decorar essa fórmula aqui. Tá? Se quiser, é legal. Mas se você não quiser, também não faz diferença, gente. O que precisa decorar é que essa área é L raiz de 3 sobre 2. E daí, você pode calcular a área do triângulo equilátero como a área de um triângulo qualquer. Lá, base vezes a altura, dividido por 2. Ok? Então, esse é o nosso quadro resumo. Tá? Depois você pode tirar um print aí no seu celular, no seu computador. Se você esquecer tudo que eu falei nessa aula aqui, professor, eu esqueci tudo. Pega o quadro resumo que você entende. Então, aí, ó. Temos aí, eu só não tenho a área do triângulo equilátero aqui, mas de resto tem a área do retângulo, a área do quadrado, a área do paralelogramo, a área do losango, a área do triângulo isósceles ou de qualquer triângulo, não faz diferença, e a área do trapézio, tá bom? Tá tudo aí, gente. Pode tirar um print, ser feliz aí, que nós temos exercícios para fazer e eu não vou ficar enrolando muito não, porque essa aula tem que ser mais rápida, beleza? 11h30 no máximo eu quero liberar vocês. Eu queria liberar 11h20, mas acho que 11h20 não vai dar, então 11h30 no máximo acaba essa aula. Beleza? No máximo, no máximo. Gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique alguma coisa de novo? Pode falar aí, gente. Sou todo críticas. Ai, por enquanto tudo ok. Então tá, se tá tudo ok para mim também. Legal? Então, gente, vamos fazer exercícios agora, tá? Eu vou ir um pouquinho rápido, porque eu quero terminar essa aula hoje, tá bom? Porque a aula que vem, nós vamos comentar sobre assuntos mais difíceis, que vai ser a área do círculo, quer dizer, não mais difícil, né? Mas que exigem aí um pouquinho mais de compreensão nossa, tá? Então, nós vamos falar sobre a área do círculo, vamos falar sobre áreas de polígono regular, vamos falar sobre uns negócios doidos aí, que eu não vou ficar dando spoiler, que é o que vem a gente vê. E não tem tarefa para essa semana, viu? Como eu tô dando aula atrasado, não vou mandar a tarefa, eu vou deixar junto, né? Eu vou dar a outra aula e aí eu junto faço aí uma lista de exercícios para vocês treinarem aí, tá bom? Durante o recesso, enfim, na semana que vocês tiverem ainda de aula, tá bom? Então não tem aí, vamos dizer, coisa para casa vocês treinarem aí, porque eu prefiro dar essa lista junto com a outra matéria. Sem mais delongas, vamos resolver esse exercício aí, ó. Unicamp, tá? Universidade de Campinas, estadual, uma baita faculdade, e essa questão caiu no vestibular deles. Olha lá como tá. Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo ABCD, conforme mostra essa figura. E ele tem as seguintes dimensões. Então, o lado AB mede 25, o lado BC mede 24 e o CD mede 15. Lembrando que isso aí é um trapézio, ok? Se cada metro quadrado desse terreno vale R$50, qual é o valor do terreno? Uma coisa importante que eu não falei na aula
é que a unidade de medida de área não é metro, centímetro, quilômetro. Gente, isso aí tá errado. Se vocês responderem isso numa prova, fizerem toda a conta, responder centímetro, metro, quilômetro, vai estar tudo errado. Por quê? Porque a área é medida quadrada, não é medida linear, que a gente chama, né? Toda medida que eu achar em resposta, né, de área, todo cálculo que eu fizer, eu vou estar fazendo em cima de uma unidade quadrada. Então, se eu calculei em metro, vai ser metro quadrado. Se eu calculei as medidas em quilômetros, vai ser quilômetro quadrado. Se eu calculei em hectômetro, vai ser hectômetro quadrado, ou hectare, que chama. Enfim, eu vou sempre usar medidas quadradas. Sempre, sempre, sempre. Não vão me errar isso. Acertar o exercício e errar a resposta. Sempre falo disso nas aulas, hein? Para vocês aí não errarem questão por causa de nomenclatura, tá? Então a questão, gente, é relativamente simples. Ele quer que você calcule aí a área do trapézio. Aí você vai calcular a área do trapézio e depois você vai ter que fazer uma regra de 3 aí para saber quanto que dá. Então, ó, desenha, animal, querido aluno, desenhe para você não se complicar, tá bom? Porque já falo isso toda a aula, estão cansados de ouvir já que tem que desenhar as coisas. Então, beleza, desenhamos aqui, bonitinho. Aqui nosso desenho está indicado o que é cada coisa. Então, aqui é a base maior, aqui é a base menor, e aqui é a altura, ok? Eu vou mostrar 2 jeitos de resolver essa questão. Um está anotado aqui, outro eu estou na minha mente, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Então, ó, como é que eu calcularia pela aula de hoje? Vai fazer a área do trapézio, a área da base é base maior mais base menor no parênteses, tá? Soma primeiro as bases. Então, ó, somei as bases. Vai ser 15 mais 25. Depois você multiplica pela altura, que é 24, e divide por 2. Então, olha só que coisa simples, gente, quando você tem a fórmula. 25 mais 15 dá 40, aqui. 24 dividido por 2 dá 12. Então, é fazer 40 vezes 12. 12 vezes 4 dá 48, bota um 0, 480. Então, a área dessa figura, desse terreno, é 480 metros quadrados, ok? Metros quadrados. Porque esse cara estava em metro, esse cara estava em metro. Gente, se o problema der em centímetro e ele pedir a medida em metro quadrado, vocês têm que converter tudo para metro antes, tá? Não vão me errar isso também, que isso aí é uma pegadinha que os professores fazem para tirar pontos de alunos, ok? Beleza? Mas simples assim, gente. A resposta é 480. Só que ele está perguntando quanto de grana, quanto de money ele vai gastar aí, quanto de plata ele vai gastar aí em espanhol para construir esse terreno, né? Porque o engenheiro montou, ó, beleza, tem que ter 480. Mas o cara que está comprando o terreno não quer saber quanto de área vai ter, ele quer saber quanto ele vai ter que pagar por esse terreno, concorda? Então, faz uma regra de 3, gente. Que é o quê? 1 metro quadrado equivale a 50 reais. 480 metros quadrados equivalem a tantos reais. Então, você multiplica em cruz aqui, né? Isso se chama razão e proporção. Acho que o professor Éder deve estar explicando isso para vocês, se não estou enganado, né? Eu não estou acompanhando muito o cronograma de álgebra, mas acho que ele já deve ter passado isso para vocês. Né? Confirmem aí para mim no chat, ok? Então, gente, é só fazer. Aqui, multiplica em cruz, aqui em x. Aí você vai pegar o x, pega um 1, vai ficar x vezes 1, e aqui dá 480 vezes 50. Tá? 48 vezes 5 dá 240. Bota mais 2 zeros aí, dá 200. Dá 24 mil. Tá? Então, a resposta desse problema não é 480 metros quadrados. Como o problema perguntou qual é o valor total para construir o terreno, você vai responder que é 24 mil reais. Ok? 24 mil. Professor, precisava fazer regra de 3 mesmo? Claro que não, né, gente? Se eu sei que 1 metro vale 50 reais, se eu tenho 480, é só multiplicar por 50 direto. Tá? Você podia só multiplicar por 50 direto, que ia dar o mesmo resultado, que foi o que a gente fez. Eu só montei a regra de 3 porque às vezes é mais fácil a gente enxergar algumas coisas sem a gente escrever. Então a regra de 3 é um jeito de a gente escrever a conta que a gente precisa fazer. Não tem nada de místico, não tem nada de
tão especial na regra de 3. Ela é só um jeito de eu escrever isso de uma maneira mais simples. Ok? Temos dúvidas? O que vocês acharam desse exercício aí? Fraquinho, fácil, difícil? Me digam aí o que vocês acham desse primeiro exercício, gente. Se precisar, eu explico de novo, tá? Dá para fazer, né? Legal, isso aí dá para fazer. Então, Vivian, esse exercício, ele tem duas partes, tá? Esse exercício da Unicamp, ele tem duas partes, que ele cai numa segunda fase, tá? Só que tem um detalhe. Ele tem a parte B, só que eu não coloquei a parte B de propósito, porque ela tem coisas que eu vou falar na aula que vem, entendeu? Mas a parte B também não é difícil. Esse exercício é relativamente fácil. Você só tem que ter um pouquinho de atenção na hora de interpretar o enunciado, mas ele não é difícil, tá bom? E eu prometi para vocês que ia mostrar outro jeito de fazer, né? Ó, sabe como é que você podia fazer esse exercício também? Vamos supor que você esqueceu como é que calcular de trapézio. Professor, eu fui para a prova, esqueci meu nome, esqueci tudo que é área, esqueci como é que calcula Bhaskara, esqueci tudo. Jesus Cristo, o que eu faço quando eu olhar essa questão? Gente, é muito simples. Calcula a área do retângulo primeiro, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? E depois calcula a área desse triângulo e retângulo. E acabou. Já era, vai dar o maior resultado. Quer ver? Ó, esse retângulo aqui, ele mede 15 e 24. Então você multiplica 15 vezes 24, que vai dar, aí, deixa eu ver quanto que dá aqui. Isso vai dar 360, tá? Então, essa área aqui dá 360. Outra coisa que você tem que notar é que é o seguinte, isso aqui é um retângulo, então essa medida aqui, ela é espelhada aqui. Então, esse pedaço aqui mede 15. Concorda comigo que mede 15? Então, se tudo isso aqui de A até B é 25, e essa medida aqui, até esse ponto, é 15, quanto falta para eu chegar em 25 aqui? Faltam 10 metros. Então, a base desse triângulo aqui é 10, e a altura continua sendo 24. Então, fazendo pela área do triângulo, ia ficar 10, que é a base, vezes 24, que é a altura, dividido por 2. Então, isso daria 240 dividido por 2, dá 120. Então, eu tinha aqui, ó, olha só o que eu tinha. Eu tinha 360 aqui, essa área, e tinha 120 aqui. Quanto dá 360 mais 120? 480. Então, gente, dava para fazer sem área do trapézio. Por isso que eu falo para vocês que a área do trapézio é uma dedução dessa coisa de retângulo e triângulo, tá? Por isso que eu vou mostrar para vocês isso depois, tá? Mas, gente, se não lembra a área do trapézio, não precisa errar a questão. É só dar uma pensadinha, desenhar a figura, bruxaria. É só desenhar a figura, gente. Quando você desenha a figura, você consegue enxergar isso, entendeu? É só você desenhar um triângulo, um ângulo reto aqui e fica tudo certo. Você enxerga o resto depois. Ok? Vamos lá para a segunda questão, que senão eu não acabo hoje aqui. Um terreno retangular, essa questão caiu no Mackenzie, tá? Um terreno retangular tem área igual a 1.000 metros quadrados, sendo a largura igual a 2/5 do comprimento. Ele quer saber quanto que é o perímetro desse terreno. Lembra, gente? Perímetro, ele quer saber quanto que é o contorno do terreno. Ele não quer saber quanto que eu tenho no terreno todo, né, de área. Ele não quer saber a capacidade, ele quer saber qual que é o contorno do terreno. O perímetro, a soma de todos os lados do terreno. Então é o seguinte, a primeira informação que eu tenho é que a área é 1.000 e que a largura ela é 2/5 do comprimento. Então eu vou fazer um desenho. Ó, fiz um esbocinho aí. E ó, se esse cara for o comprimento, e isso aqui for a largura ela é o comprimento multiplicado por 2/5. Tudo bem? Isso quer dizer que ela é 2/5 do comprimento. L é igual a 2/5 vezes o C. Tá bom? Ficou claro isso? Gente, veja que ele falou que a área dessa coisa é 1.000. Só que isso aqui é um retângulo. Então, se eu chamar esse cara aqui de base, esse cara aqui é a altura. Portanto, quem é a minha base? A minha base vai ser
o comprimento, que é a letra que eu chamei de C, mas podia chamar de X também, enfim, qualquer coisa. E a altura é o 2/5 de C, ou 2/5 de X, enfim. Então, vamos explicar isso por isso, ó. Base vezes altura, C sobre 2/5 vezes C. Isso vai dar 2/5 vezes C ao quadrado, tudo bem? Só que eu sei quanto vale essa área. Essa área vale 1000. Então, gente, é só fazer... Agora é álgebra, tá? Agora o professor Éder resolve para vocês. É fazer álgebra agora, tá? 1000 é igual a 2 sobre 5 vezes C ao quadrado, né? É o que eu tinha aqui e é o valor da área que o exercício mesmo me deu. Então, passa esse cara dividindo aqui, né? Ele vai passar invertido, certo? Então, eu vou fazer 1000 vezes 5 sobre 2. Repara que eu posso simplificar 1000 com 2, certo? Aí vai dar 500 aqui em cima. E 500 vezes 5, 5 vezes 5 dá 25, portanto 500 vezes 5, tem que somar mais zeros aí. Então vai dar 2.500. Se você lembrar que 25 é a raiz de 5, você pode lembrar que 2.500 é a raiz de 50. Professor, mas como é que eu vou lembrar disso? Ô, meu filho, fatora. Vamos fatorar aqui, ó. Fatora o 2.500. Professor, não sei calcular a raiz disso. Fatora. Ponto. Não fique falando. Fatore e vê quanto dá, que você vai ser bem sucedido nos seus planos. Ó. Então, vamos fatorar aqui, ó. 2.500 dividido por 2 dá 1.250. Divide por 2 de novo. Dá 625. Divide por 5. Né? Porque não dá por 3 nem por 2. Isso aqui vai dar 125. Por 5 vai dar 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Portanto, a fatoração é 2 ao quadrado vezes 5 à quarta. Se eu dividir em quadrados, ó, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E como estou dentro de uma raiz quadrada, todo mundo sai para fora, não fica ninguém dentro da raiz. E a resposta é 2 vezes 5 vezes 5, que é 10 vezes 5, que dá 50. Tá? Então, se você ainda tiver dificuldade de extrair raiz de um número, faz com calma, fatora, vê, tira do quadrado, enfim, faz com calma. Não precisa errar a questão por causa de raiz quadrada, gente. É só fazer com calma, fatorando, que dá tudo certo. Mas se você lembrar, show, economiza tempo. Acabou o problema? Não. Por quê? Porque ele falou que ele quer saber o perímetro, ele não quer saber quanto que é o comprimento do terreno. Então, gente, eu achei o comprimento, certo? Eu preciso achar agora a largura. Só que a largura, eu sei que ela é 2/5 do comprimento. Portanto, basta eu substituir o valor que eu achei no comprimento aqui e multiplicar por 2 sobre 5. Então, veja aqui, 50 eu consigo simplificar com 5, né? Porque 50 é 5 vezes 10. Então, aqui fica 10 em cima, fica 1 embaixo. E 10 vezes 2 é 20. Portanto, né, se eu fosse explicar de um jeito mais com porcentagem, eu diria que a medida da largura é 40% do comprimento. Né? 40% de 50 é 20. Tá? Então, beleza. Eu achei que o comprimento é 50 e que a largura é 20. Portanto, qual que é o perímetro? O perímetro, que a gente na matemática, já expliquei isso, nós representamos perímetro não é por P, é por 2P. Isso tem uma razão que eu vou explicar na aula que vem. Show? Então, o perímetro desse retângulo é somar todos os lados. C mais C, L mais L. Ou seja, 2 vezes o L mais 2 vezes o C. Como a medida da largura é 20, então eu tenho 2 vezes 20. Como a medida do comprimento é 50, mais 2 vezes 50. 2 vezes 20 dá 40, 2 vezes 50 dá 100. Portanto, somando, a resposta é 140 metros. Letra C de Charlie. Beleza? Então, a nossa resposta no vestibular do Mackenzie é gabarito letra C de Charlie. Show? Gente, e aí? Mais difícil do que o outro? Mais fácil? O que vocês acharam desse exercício? Respondam aí. Um pouquinho mais elaborado, né? Mas também não é, né, o bicho de 7 cabeças, né? Só tem que, né, fazer um pouquinho mais de conta. Ok? Então, nesse exercício, nós vimos aí a área do retângulo. Primeiro exercício, nós vimos a área do
trapézio, que também a gente viu junto à área do triângulo e do retângulo, né? Nessa solução alternativa que eu propus para vocês. E aqui a gente viu a área do retângulo. Ok? Vamos fazer a 3 aí, senão não acabou hoje esse negócio. Então, vamos lá. Tem mais uns 15 minutos aí. Então, ó, VUNESP. Essa questão é bem legal. Olha lá. Para ladrilhar uma sala, são necessárias exatamente 400 peças iguais de cerâmica na forma de um quadrado. Então, veja bem. Eu preciso de 400 peças iguais de cerâmica na forma de um quadrado. Tá? Então, imagina assim. Eu tenho uma sala. Imagina que eu coloco, né, essa ideia de quadricular. Lembra que eu falei para vocês que a ideia de área tem a ver com a ideia de colocar quadrados dentro dela? Então, olha lá. Eu consegui colocar 400 quadrados de uma medida de lado que eu não sei quanto vale. Mas eu sei que eu consigo colocar dentro dela 400 quadradinhos. Professor, como é que eu posso pensar nisso? Pensa nisso como um azulejo. Pensa assim, você tem uma parede e você quer colocar azulejos. Então, pensa que você precisa colocar 400 azulejos. Que você conseguiu colocar 400 azulejos ali, sem sobrar nada, e o espaço dá certinho. Essa é a ideia que eu quero que vocês peguem, entendeu? De ladrilhar uma sala, de colocar quadrados de mesma área, ok? Sabendo que a área da sala mede 36 metros quadrados, ele quer determinar quanto vale cada quadradinho e qual é o perímetro de cada quadradinho. Então, como é que eu faço isso, gente? Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Ele tem, dentro da sala, 400 quadradinhos de área igual. E nós sabemos que a área do quadrado é base vezes altura, que eu posso escrever como L vezes L, que L é ao quadrado, tudo bem? Então, a área do quadrado pode escrever como L ao quadrado, para facilitar minha vida nas contas. Gente, só que a área total da sala é justamente os 400 quadradinhos juntos. Concordam comigo? Então, qual que é a área total? É 400 vezes a área de um único quadradinho. Concordam comigo? E como a área de um quadrado é L ao quadrado, eu tenho que a área total, que é 36, é igual a 400 vezes L ao quadrado. Aí eu passo 400 dividindo, vai ficar L ao quadrado igual a 36 sobre 400. Quando eu tirar a raiz, se eu for bem espertinho, bem malandrinho, eu posso verificar aqui o quê? O 36, ele tem raiz exata. Você sabe quanto vale, não sabe? 36 é 6 vezes 6. Então, ó, eu posso tirar 6 aqui. 400 é a raiz quadrada de 20. Então, o lado é 6 sobre 20. Que se eu simplificar, é 3 sobre 10. Dividir alguém por 10 é andar com a vírgula para o lado contrário. Para o lado desfavorável, né? Lado esquerdo. Então, desfavorável não, né? Do lado contrário. Então, é 3 sobre 10, que eu também posso escrever que é 0,3. Então, a medida do ladinho de cada quadradinho é 0,3 metros. Tudo bem? Essa é a medida de cada ladinho do quadrado. Tá? Professor, mas se eu não tivesse pensado tão rápido assim como você pensou para tirar a raiz? Fatora, gente, ó. Se você fatorar o 36, você vai achar que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então você vai tirar o 2 para fora e o 3 para fora e vai sobrar 6. Sem ninguém dentro do radical. Se você fizesse com 400, você vai ver que a fatoração do 400 é 2 à quarta vezes 5 ao quadrado. Então, se você separar em quadrados, né, fatores com expoente ao quadrado, você vai ver que você vai tirar para fora 2 vezes 2 vezes 5. Isso dá 20. E não vai sobrar ninguém dentro da raiz. Portanto, tá aí o jeito que você usa fatorando. Se você não lembrar que 36 é raiz de 6 e 400 é raiz quadrada de 20. Tá? Mas eu ainda não acabei o item A, gente, porque o item A não pediu qual que é o lado do quadrado, ele pediu qual que é a área de cada peça. Então, a área de cada peça é lado ao quadrado, certo? Ou seja, 0,3 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 3 sobre 10 ao quadrado. Então, eu levo ao quadrado primeiro o numerador e eu levo ao quadrado o denominador. Isso vai dar 9 sobre 100, que dá mover a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se a vírgula estava aqui no 9, ela vai 2 casas para trás. Então, a resposta é 0
0,09 metros quadrados, ok? Então, a resposta do item A é 0,09 metros quadrados. Qual que é a área de cada quadradinho aí? 0,09 metros quadrados. Professor, estou em dúvida, essa resposta para mim está meio feia. Como é que eu posso saber se dá certo? Gente, é só multiplicar pelo 400. Se isso aqui é a área de um único quadradinho, quanto que é a área da sala toda? É 0,09 vezes 400. Como é que você sabe se dá certo? Se dá 36. Se essa resposta não dá 36, você errou a conta. Mas se você fizer essa conta, 0,09 vezes 400, é a mesma coisa que fazer 9 vezes 4. Isso vai dar 36. Então a gente acertou, tá bom? O item A é essa a resposta mesmo. Já no item B, ele pergunta pra gente qual que é o perímetro de cada peça. Perímetro não é a figura pintada, não é a parte de dentro, é só o contorno. Então é só eu somar todos os lados do quadrado. Como cada lado mede 0,3, é só somar 4 vezes o 0,3. É isso mesmo que eu vou fazer. Então, 2P, né, o perímetro, é 4 vezes o lado, e o lado é 0,3. Portanto, nós achamos aí que o perímetro é 4 vezes 0,3, que dá 1,2. 4 vezes 0,3 é uma coisa que 4 vezes 3, aí eu mandar uma vírgula para a esquerda, né? Então a resposta é 1,2 metros. Então a resposta é essa aí. Né? Letra A, né? 9 centésimos de metro quadrado. E a letra B, 12 décimos, né, de metro. Ok? Então essa é a resposta. Dúvidas? Difícil? Muito fácil? Mais ou menos? A gente tem um cara... Poxa, peraí. Só um minutinho. Oi. Oi. Gente, desculpa, viu? A minha namorada me ligou, que o pai dela tá meio mal e tal, aí eu tive que atender aqui. Desculpa, viu, gente? Mas enfim. Tô tudo bem? A questão foi... O que vocês acharam dessa questão? Respondam aí para mim. O que vocês acharam? Vocês acham que tá muito difícil? Preciso explicar de novo? Claro! Claro, Bex 2020. Com certeza, meu caro amigo, nós vamos colocar essa aula no YouTube hoje. Hoje, beleza? Isso eu vou colocar, com certeza. Aí eu sempre coloco lá o link, lá no Classroom, né? Lá no mural, lá nas atividades. Mas você pode se inscrever no meu canal também para você não perder nada. Show? Tá lá também no Classroom. A Nathalie comentou, né? Não é difícil. Não é difícil. Mas tem que ter uma interpretação legal aí, né? Cara, tem um monte de gente me chamando, velho. Pelo amor de Deus. Bom, gente, vou resolver mais uma questão com vocês aqui, tá? Tem uns 5 minutinhos ainda. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que meu namorado pediu. Mas vocês veem, né? Não é uma questão difícil, né, gente? É mais questão de você ter um pouco de calma, né? E saber interpretar bem o enunciado. Tá ok?
É só olhar com calma o enunciado que dá tudo certo, tá? Mas a aula de hoje, você vê que é uma aula mais fácil, tá? Os exercícios, eles são, às vezes, um pouquinho mais complicados, mas não tem aquela dificuldade que você tinha de calcular Pitágoras, de fazer não sei o quê, usar relação métrica, né? Não tem toda essa dificuldade, né? Você vê que é uma coisa um pouquinho mais fácil de fazer, tá? Então, gente, vamos resolver o questão 4, tá? Que também é legal. Vou resolver aqui para vocês. Vamos lá. Questão 4, portanto, gente. Oh, meu Deus. Perdi aqui o... Ah, tá. Ó, essa questão aqui, vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, o que é isso? Então, vamos ver com calma como é que a gente pode resolvê-la, tá? Eu acho que essa questão é um pouquinho mais chata na hora de visualizar. Mas ela é bem tranquila se você desenhar direitinho. Por isso que eu falo, tem que desenhar, tá? Então, ó, a questão caiu na vestibular da Unesp, ou em algum concurso da Unesp, não sei. Então é o seguinte, a figura mostra a planta baixa da sala de estar de um apartamento, tá? Sabe-se que duas paredes contíguas, quaisquer, incidem uma na outra perpendicularmente e que AB mede 2,5, BC mede 1,2, EF, FG, enfim, tá tudo na figura aí. Tudo está escrito tá na figura, tá? Se não tivesse figura ia ser difícil, mas com a figura fica mais fácil da gente visualizar as coisas, tá? Ele quer saber qual que é a área da sala. Aí ferrou, né, gente? Porque isso aqui é um polígono todo doido. Ele não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo, não é um trapézio. Ele é uma soma de coisas aí, né? Várias figuras juntas. Então, o que a gente precisa fazer para acertar essa questão? Tá? O que a gente precisa fazer para acertar essa questão aí? A gente precisa dividir isso em figuras que a gente sabe calcular. Ok? Então, a gente dividindo isso, fica mais tranquilo. Tá? Então, como é que a gente pode fazer essa questão de uma maneira fácil e que não seja, não dê muita conta? Então, ó, vou mostrar para vocês uma maneira que eu pensei de resolver isso que é mais tranquila, tá? Então, ó, como é que eu faço isso aqui? Desenha e, ó, presta atenção nesse desenho. Ó, perceba que aqui eu posso dividir isso aqui em 3 retângulos. Então, ó, essa medida toda aqui, repara que não tem um jeito só de fazer. Você mesmo pode tentar fazer de outro jeito. É que eu acho que esse é o jeito mais fácil de fazer, tá? O jeito mais fácil de fazer é justamente esse. Você olha aqui esse primeiro retângulo, constrói o primeiro retângulo, e eu sei que esse lado aqui mede 2,5 e esse lado aqui mede 6, tá? Essa altura. Então, eu posso calcular a primeira área aqui, ó. Isso aqui é 2,5, que é a base, vezes a altura, que é essa medida AH. Ok? Então, aqui eu tenho a primeira área para calcular. Depois, eu posso ainda dividir em outro retângulo, que, ó, como é que eu faço para descobrir essa altura aqui? Gente, se aqui essa medida toda mede 6 metros e aqui mede 1,2, é só eu fazer 6 menos 1,2. Aí essa medida aqui toda, ó, essa aqui, ó, a partir desse ponto aqui até embaixo, vai ser 6 menos 1,2, que é 4,8. E essa medida aqui, ó, mede 1. Por quê? Porque aqui eu tenho 3,5. Como aqui eu já achei 2,5, o que falta 1. Então você pode calcular mais uma área aí.
Ok? A gente pode calcular mais uma área aí. Tá ok? Ah, então, ó, vamos agora observar a terceira figura, tá? Ah, vamos observar a terceira figura aqui. Veja que a terceira figura, eu tenho um jeito bem particular de verificar que ela é o quê? Essa figura, ela é esse lado aqui, que o problema deu, que é 4. Só que quanto que mede essa altura? É 4,8, que é essa medida que eu tinha aqui espelhada, só que mais um restinho aqui, ó, que o problema me deu também, que é 0,8. Portanto, essa altura mede 5,6, tá bom? Então, eu tenho a terceira área aí para calcular, gente. E daí, se eu fizer isso, vai dar tudo certo. Então, ó, área 1, 2,5 vezes 6, base vezes altura. Então, deu 15, tá? Lembra que 2,5 vezes 2 dá 5, né? Então, 2, se eu multiplicar por 3, vai dar 15, né? Deixa eu só responder minha namorada aqui, que ela tá desesperada. Aqui. X, Y... Mas então, você vê que o galho da questão é justamente achar essa coisa aí, né? Fazer o desenho e encontrar esse tipo de cálculo. Mas o cálculo é mó de boa, né, gente? 2,5 vezes 6 dá 15 aqui. Esse segundo retângulo é 4,8, que é a altura, vezes a base, que é 1, que dá 4,8. E aqui a base é 4 e a altura é 5,6. Essa conta aqui, se você fizer na ponta do lápis, vai dar 22,4, tá? Então a área total da sala é somar esses três caras. Então, ó, se eu fizer essa soma, ó, fiz aqui os cálculos, tá? Para quem tiver dúvida, tá bom? É só você olhar aqui, tá? Os cálculos, se eu fizer, vai ser 4 mais 8, que vai dar 2, sobe 1. 2 mais 5 mais 4, mais 1, dá 12. Sobe 1 de novo, 2 mais 1, sobe 1, né? Adiciona com esse 1 aqui, vai dar 4. Então, a área total é 42,2 metros quadrados. Então, a área total dessa figura triloca aí é simplesmente 42,2 metros quadrados, gente. Então, você vê que a questão, ela não é difícil. De novo, repito, a questão não é difícil. O cálculo, inclusive, ele é bem simples. O problema, o problema é justamente é, é justamente essa coisa de você a, identificar as coisas, tá bem? Mas no cálculo ele é de boa, tá bom? Bom, vamos agora. Então, gabarito é a letra E, tá? Gabarito é a letra E, que é, né, 42,2, tá? Desculpa aí que eu tô meio corrido aqui. E aí, essa vocês acharam difícil? O que vocês me dizem dessa questão? O que vocês me dizem dela aí? Vocês acham que tá tranquilo? Eu acho que o mais difícil mesmo é fazer enxergar essa coisa aqui, né? Mas você tem. Você vê que não é difícil de resolver, mas tem esse joguinho aí, né, na hora de fazer a conta. Tá bom? Mas tudo bem, gente? Ok? Ou não ok? O que vocês acharam aí? Hum, beleza. Ó, última. A última é bem rapidinha, tá? Por isso que eu nem ia fazer, mas como é.
Só fazer uma conta, eu faço rapidinho. Né? O triângulo a seguir representa um terreno, tá? Que tem que ser impermeabilizado, blá, 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 tá. O metro quadrado do material custa R$ 9,23. Calcule o valor que será gasto, né, para fazer esse procedimento. Portanto, gente, ele quer a área, certo? Ele quer todo o terreno. O terreno é triangular, então precisa fazer com todo o terreno. Tá? Então, você tem um triângulo aí, que ele tem altura 20 e base 15, faz a conta. Base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo, ok? Então, ó, olha aí que coisa. Então, a área vai dar 20 vezes 15 sobre 2. 20 você pode simplificar com 2 de baixo, vai dar 10 sobre 10 vezes 15, que dá 150, né? Metros quadrados, porque está em metro, né? Mas como ele quer saber quanto ele vai gastar nisso, basta você fazer 1 metro quadrado está para R$ 9,23, né? Equivale a R$ 9,23. 150 equivale a X. Portanto, não precisa nem fazer regra de 3, né? Só se fazer 150 vezes R$ 9,23. Isso aí vai dar o total de, aí se você ver a continha, R$ 1.384,50. Esse é o valor que você vai precisar para construir aí nesse terreno retangular. Gente, tudo bem? Então, esse foi o nosso fim da aula de hoje. Uma questão bem fácil, é só usar aí esse exercício aí, a fórmula, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Tchau para todo mundo. Desculpa, gente, tem aula de geografia, tinha esquecido. Tá bom? Mas vai ficar salvo aqui. Tá bem? Desculpa, eu não me lembrei disso, tá bom? Mas é apenas isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço em todos. Não tem tarefa, lembrando, não temos tarefa aí para a semana que vem. Só semana que vem a gente vai ver. E meu grande abraço a todo mundo. Boa aula de geografia para vocês. Tá bom? Para quem estiver assistindo depois também, um grande abraço. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Valeu, tchau, tchau, gente. Bom dia.